Então, vamos lá. Então, aqui dando continuidade à nossa aula da semana passada, né, aula de introdução. A gente falou, então, sobre esses aspectos legais em relação ao medicamento de referência e em relação aos medicamentos que são declarados como genéricos e os medicamentos que são equivalentes e também os similares. E aqueles medicamentos que eles conseguem ser intercambiáveis aí com o medicamento de referência ou aí com o próprio medicamento equivalente entre si, tá? E o genérico que ele é só o princípio ativo mesmo do medicamento de referência, quando a patente do medicamento cai, e aí a gente pode utilizar o princípio ativo para produção de forma genérica, né? Sai a bandeira, sai a propaganda e entra só o princípio ativo. Então, vou falar rapidamente aqui de fórmula farmacêutica, tá? Uma fórmula constituída por 4 componentes, tá? A gente tem aí o veículo, ou também conhecido como excipiente, tá? É onde o princípio ativo ele vai ser adicionado, tá? Normalmente o veículo, né, a gente aborda, né, a gente usa o termo quando a gente está falando com uma substância líquida, né? A gente está falando de um medicamento líquido, e o excipiente a gente usa para sólidos. Mas no meio do caminho todo, vocês podem até ouvir que todo mundo está falando de veículo, qual que é o veículo que está o princípio ativo? Vão estar falando exatamente aí da mesma coisa, tá? É onde o princípio ativo ele está colocado. Mas já fiquem aí em mente que quando fala-se de veículo, está sendo empregado aí para utilização das formulações líquidas, e o excipiente está sendo utilizado aí para os sólidos, tá? É como você vai conseguir aí mobilizar esse medicamento. Algumas abreviaturas são utilizadas. QS é quantum satis, que é a quantidade suficiente, tá? do princípio ativo. QSP, que é a mais comum que vocês vão encontrar, que é a quanto sufite para, que é a quantidade suficiente para, e essa abreviatura, ela vai estar se referindo justamente à quantidade do princípio que você acrescenta ali, né, ou do recipiente, na verdade, perdão, do recipiente que você acrescenta, ou do veículo, para você completar o volume ali, ou no caso dos compostos sólidos, da massa que você deseja ali formular, tá? Então, o QSP, ele completa a sua formulação, tá? Na legislação brasileira, tá? O que a gente tem de importante para ficar registrado para vocês, porque como farmacêuticos vocês vão lidar bastante com relação aí à legislação, tá? Como farmacêuticos vocês atuam aí nas farmácias de modo geral, mas vocês lidam com medicamentos que são de alto custo, medicamentos que são restritos e aqueles que são aí também de controle especial, como está aí declarado nessa portaria da Anvisa 344 de 98, tá? Que é o regulamento técnico para substâncias e medicamentos que são sujeitos a controle especial. Existem aí alguns compostos, né, e alguns medicamentos que só com a validação de um farmacêutico a gente pode ter acesso, tá? Por isso que aí, muitas vezes, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro de uma organização de saúde, né? Cada uma dessas pessoas, ela é importante porque ela vai contribuir, além da sua expertise, com algumas situações, principalmente associadas aí às questões legais também, né? Cada um tem aí uma abertura e uma possibilidade de atuação que
que vai contribuir dentro das organizações, né? Vocês contribuem aí com os medicamentos que têm aí um controle especial, tá? Na mesma portaria, você fala aí sobre a classificação de cada medicamento, tá? E eles estão em listas que vão de A a F, com subdivisões entre elas, tá? Não vou ficar aqui falando dessas subdivisões, que vocês vão me matar se eu ficar falando de portaria, né? A portaria a gente normalmente consulta, né? E, e é pontual, né? As consultas. Oi, Matheus, boa noite. Então, só vou citar o que vai aí de cabeça para cada um. E aí, dentro dessa lista, tem o restante das informações. Da lista A, o A1 e o A2 tratam aí de entorpecentes. A lista A3 e o B1 tratam dos psicotrópicos. A lista B2 fala dos anorexigênicos. A C1 fala de substâncias aí de controle especial, mas de outras, não aí as declaradas anteriormente. A lista do C2 fala dos retinóicos de uso sistêmico. A C3 aborda os imunossupressores. A C4 fala dos antirretrovirais. E a C5 vai falar sobre os anabolizantes. Tá? Então, dentro aí da legislação, e aí ela abre ainda um pouco mais a legislação, falando aí sobre o que dentro do entorpecente você vai contemplar dentro dos psicotrópicos, os anorexigênicos e retinóicos, imunossupressores e assim por diante, tá? Então, você pode aí acessar, tá, essa lista de substâncias sujeitas ao controle especial no Brasil, que é dessa portaria 344 de 98. A Anvisa fica atualizando essa lista aí, e essa portaria, né, também, o anexo dessa portaria, que a portaria mesmo não faz alteração, a não ser que seja uma situação extraordinária para você mudar a portaria. Se for aí só uma complementação, você faz aí uma edição do anexo, né? Aí com inclusão ou alteração aí de substâncias controladas, tá? Você pode acessar o portal da Anvisa, tá? E entrar aí no link de substâncias sujeitas a controle especial, que você vai conseguir aí acessar essa lista aí de controle dos medicamentos aí no Brasil, dessas substâncias no Brasil, e aí você pode ver se tem algum medicamento já conhecido seu aí, ou se algum que você não esperava que tivesse controle tão especial aí está nesta lista, tá? O portal da Anvisa para vocês ele vai ser de grande ajuda, tá? Vocês estão aí muito associados com a parte de vigilância sanitária, principalmente por esse controle especial também, e pela liberação de diversas substâncias e compostos, né? Então vocês ficam aí muito associados com a Anvisa, podem atuar dentro da Anvisa, inclusive, tá? Se surgir aí um concurso para a Anvisa, fica ligado aí, porque farmacêutico é bem valorizado, tá? Então a gente tem aí as notificações de receita, né? Aqui tem uma notificação do tipo A, de receita do tipo A, que isso aqui a gente faz uma receita para medicamentos que são das listas aí relacionadas a entorpecentes e psicotrópicos, né? Essa receita, ela tem uma validade de 30 dias, vale também em todo o território nacional, tá? Ela tem aí uma quantidade máxima de produto que você pode, né, de substância que você pode levar. A receita tem validade de 30 dias de tratamento e é a contar do dia que é feito a receita, tá? Então, por exemplo,
Se for no caso, por exemplo, de fevereiro, né, que a gente tem aí 28 dias, 29 dias, quando é ano bissexto, tem que fazer a contagem certinha dos 30 dias, tá? E às vezes o que acontece é que o paciente ele acaba se enrolando com as receitas e acaba perdendo o prazo aí da compra do medicamento, da aquisição do medicamento. E aí tem todo o transtorno de ir atrás do médico de novo, pedir aí a receita de novo, porque vocês não têm como aceitar essa receita nem com rasura e nem com atraso, tá? Desses medicamentos, em relação às ampolas, vocês podem levar aí, pode fornecer 5 ampolas quando você está falando dos medicamentos injetáveis. Esse é o máximo que pode levar, tá? Em relação aos psicotrópicos, com a pandemia, né, você teve aí eles mudaram um pouquinho lá na legislação, eles deram uma adaptada também, tá? Aqui tem só o formato de como é, né, a regrinha de como é, mas isso aqui é padronizado. Então, essa, essa requisição, essa receita já é fornecida pela autoridade sanitária, né, ao profissional que é cadastrado, e essa solicitação deverá ser realizada já direto na Secretaria de Estado da Saúde. Já vai lá para o requerimento especial. A receita azul faz aí a prescrição de medicamentos da lista B, tá? Aqui na lista B, essa notificação de receita aqui, ela é mais comum, né? Nas farmácias a gente vê mais fácil essa receita azul, tá? Essa notificação de receita azul, ela pode conter também no máximo 5 ampolas, né, para os medicamentos injetáveis, e para as outras formas farmacêuticas, né, a quantidade aí para o tratamento que vai corresponder a 60 dias, tá? Antes aí inclusive acho que isso foi até a atualização que foi feita aí por conta da pandemia, que antes só podia ir fazer a compra dos 30 dias, e aí com a pandemia flexibilizou essa aquisição, né, com a receita. Então você pode aí, apesar na receita estar com uma determinada quantidade, você consegue levar aí o dobro para o tratamento. E esse é o receituário de controle especial, né? Aquele que fica uma via na farmácia, a segunda via de instrução aí para o paciente, aonde tem toda a prescrição, você faz a identificação aqui do emitente, com o CRM, o número, o endereço e o telefone para contato, né? A identificação do comprador e toda a identificação do fornecedor, tá? Então, essa via aqui branca sempre fica com vocês, a segunda via é uma via amarelinha que fica com o paciente, tá? Aqui vem nome completo do paciente, sem rasura, o endereço do paciente também completo, sem rasura, a prescrição toda detalhada aqui. Lembra que não pode ter abreviatura, só é permitido a abreviatura, né, das miligramas aí e do volume, né? E o restante tem que ser tudo aqui descrito. E aqui fica a identificação do comprador, né? Não obrigatoriamente que o paciente tenha que fazer a aquisição do medicamento. Então, aqui vem a aquisição do computador. Letícia, essa receita pode ser para os medicamentos de controle, sim, especial. Aqueles medicamentos. Você tem aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de medicamento que pode ser com essa receita. Topiramato, por exemplo, é um medicamento que entra nesse controle especial. Nortriptilina entra nesse controle especial também. Sibutramina entraria nesse controle especial também, tá? Todos esses medicamentos que têm a característica de serem controlados, antibiótico entra nesse tipo de receita também, tá? E você tem aí tudo que vai exigir um controle, você vai partir para esse receituário. Aquele receituário mais simples,
né, são aí o do médico, que vem com o cabeçalho do médico, o rodapé com as informações dele, normalmente são para aquelas prescrições que o paciente vai ter aí ao longo, né, de um tratamento até maior, ou ele vai fazer o uso mais contínuo e que ele vai diversas vezes, que ele pode utilizar diversas vezes a mesma receita. Um outro tipo é, de uso também de receituário que se tem, até mesmo para essa receita que não é essa aqui de controle especial, mas que pode vir do receituário do comum, tanto do médico quanto do médico veterinário, são aquelas formulações que você tem uma validade para você usar a receita. E aí, a farmácia de manipulação, por exemplo, ela informa dizendo, olha, você só pode usar essa receita mais uma vez. Né? Então, por exemplo, fez o uso de um medicamento para tratamento de arritmia. Né? Fez a manipulação porque não tinha a miligramagem escolhida, né? E aí fez a primeira manipulação, fez a segunda manipulação, a farmácia falou, olha, não dá mais para usar essa receita, vai ter que passar no médico de novo, porque não deixa de ser um medicamento controlado, tá? Então eles também fazem isso. Então é possível aí usar a outra receita também, mas com medicamento que você pode manipular, e aí utilizar a mesma receita para fazer manipulação. Para fazer manipulação também, pode ir nesse controle especial aí, tudo bem discriminado e as vias ficarem aí, cada uma com o seu respectivo, tá? Então, essas são aí as receitas que vocês vão se deparar ao longo da profissão de vocês, tá? Mas não se contentem apenas com isso, tá, gente? Não esqueçam que a farmácia tem muitos ramos, tá? Espera aí que vocês voem alto, hein? Tá só pensando que vai ficar lá na farmácia, não. Que não é assim, não, hein? Assim, não. Exatamente, menino. Vocês têm um mundo aí pela frente, né? A farmácia, né? Eu entendo bem vocês, viu? Entendo de verdade. Mas não se contentem, não, viu? Fiquem aí, é, já aí planejando o que vocês querem, se vocês querem uma iniciação científica, tá? Vai atrás, viu? Não, não fica à mercê do tempo, não. Vocês já estão aí na fase de procurar uma iniciação científica. Já vai aí caçando, viu? Vocês se inserem muito bem. Então, pessoal, hoje, o cardápio do dia, nós vamos conversar sobre farmacodinâmica. Quem lembra, porque a gente falou um pouquinho rápido aí, né, na aula passada, do que é a farmacodinâmica? Quem pode aí falar para mim? O que o medicamento. Isso, perfeito, Michele, Matheus, muito bom. Perfeito. O que o medicamento faz com o corpo, o efeito do fármaco no organismo, né? Exatamente isso. Muito bom. Quer dizer que eu fiz meu serviço direito? Veja bem. Olha só.
Vamos começar falando do seguinte, então, tá? Vamos falar do percurso, para começar a falar da farmacodinâmica, a gente vai chegar ali nela rapidinho, do percurso do fármaco, né, para que ele gere um efeito farmacológico, uma resposta farmacológica. Então, vamos pensar no seguinte, nós temos aí as vias de administração, todas as possíveis vias de administração, né, a via oral, deixa eu pegar minha canetinha aqui, nós temos aqui a via oral, nós temos a intramuscular, nós temos a subcutânea e tem a intravenosa, certo? Dessas 4 vias, 3 delas têm que passar pelo processo de absorção para poder aí entrar na circulação sistêmica. A oral, intramuscular e a subcutânea, tá? E daí passar pelos processos de farmacocinética que a gente vai ver na próxima aula. A única administração que não passa pelo processo de absorção é justamente a intravenosa, porque você coloca direto o fármaco na circulação aí sistêmica. Você já submete ele já na circulação. Com o fármaco na circulação sistêmica, você tem os eventos todos de farmacocinética acontecendo. Então, os eventos de distribuição, de biotransformação e os eventos de excreção, o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Isso tudo trata-se da farmacocinética, como o fármaco ele se movimenta dentro do seu corpo, tá? E passado esse momento de movimento aí, o fármaco ele encaixa no sítio de ação. Ele vai se acoplar aos receptores, tá? A gente vai falar aí de 4 receptores hoje, tá? Vai puxar um pouquinho aí a biologia celular, vamos ter uma pincelada aí de biologia molecular, tá? E esse processo da interação do fármaco no sítio de ação são os eventos de farmacodinâmica, que é isso exatamente o que vocês falaram, né? O que o medicamento vai fazer no corpo, né? Que ele vai gerar de efeito farmacológico, né? O efeito que ele vai fazer no organismo, que vai ser justamente a resposta clínica que a gente está aguardando, tá? Lembrando que do fármaco a gente não obrigatoriamente, né? Vai ter sempre a resposta desejada, pode ser que o medicamento ele não funcione, ou pode ser que o medicamento ele tenha uma resposta adversa, tá? E a gente também vai conversar um pouco sobre isso. Tomar uma aguinha aqui, porque a semana mal começou, já estou ficando sem voz. O que é isso, gente? Como pode? Então, definição. É a dinâmica do medicamento, né? Os efeitos de um fármaco no corpo, como vocês mesmos disseram, e a gente faz aí, então, os estudos o estudo, né, dos efeitos fisiológicos. Ah, Michele, você está adiantando a minha atividade? Você está adiantando, você está na minha cabeça, Michele? Olha só, as interações medicamentosas, elas participam, sim, da farmacodinâmica, mas vai ser aí o pedacinho que eu vou deixar para vocês fazerem aí como atividade. A gente vai falar das interações medicamentosas com outros medicamentos, né, na atividade, com alimento e também com álcool, tá? Vai ser essa atividade que eu vou propor para vocês, certo? Michele já matou aí. Sim, drogas ilícitas também, dentro, né, dos fármacos, né, dos medicamentos, vou subdividir com os ilícitos. Os principais, tá? Não vou colocar muitos não, que senão vocês vão ficar doidos, e aí vão brigar comigo depois, né, gente? Quero todo mundo amigo. Então,
Estudar aí os efeitos fisiológicos e bioquímicos das drogas e dos seus mecanismos. Então, quando a gente fala de farmacodinâmica, a gente está associando a fisiologia e a bioquímica para estudar aí o efeito do fármaco. Esses efeitos vão depender do local de ação, vão depender do mecanismo de ação e vão depender dos efeitos terapêuticos e tóxicos que esta droga vai produzir aí como resposta no organismo, tá? Existem diversos aí mecanismos de ação, o local de ação aí vai depender qual é o sítio alvo, né? Que essa droga ela tem aí para fazer a ação dela, pode ser um receptor, por exemplo, é, muscular, para fazer relaxamento muscular, né? Ali na junção neural, pode ser, por exemplo, um receptor no vaso sanguíneo para promover uma vasodilatação, por exemplo. Então, tudo varia aí de acordo com a necessidade. Tá? Antes de falar do efeito máximo do platô, vou continuar aqui, vou fazer só um parênteses, que quando a gente falar do fármaco, né, e pensar nessa dinâmica do medicamento, a gente vai pensar bastante no seguinte, eu vou falar isso de novo durante aí a aula mais algumas vezes, porque isso é realmente bastante importante, tá? Vai depender muito desses efeitos dessa dinâmica, né, a ação biológica do, do fármaco vai estar associada diretamente à estrutura química. A estrutura química do fármaco. Mas ficou bonito que só, né? Vai estar, então, associada a essa estrutura química do fármaco. A ligação aos receptores, que a gente vai aí associar para poder, então, neste local de ação, ter aí os efeitos, né, terapêuticos via mecanismo de ação, vai fazer com que você tenha um complexo formado, tá? E desse complexo formado é que você tem a alteração do funcionamento celular, tá? Então, o que você vai ter? Você vai ter aí o fármaco, né, o medicamento, você vai aí associar eles. Esse 4 não deu, né, gente? O que tá fazendo 4 esse negócio? Você associa o medicamento aos receptores, tá? E daí você tem, então, alteração do funcionamento celular. Tá? Isso é o que vai acontecer. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente tem aí alguns antihipertensivos, tá? Que eles promovem aí a vasodilatação dos vasos, né? Promovem, então, um relaxamento dos vasos para controlar dessa forma a pressão arterial. Então, é, o medicamento ele se associou a receptores ali do endotélio vascular e ao se associar a esses receptores, promoveu então uma ação de vasodilatação, que promoveu um relaxamento desses vasos, que com isso fez com que você tivesse com a vasodilatação o fluxo sanguíneo passando de forma mais fluida, né? E você tem então aí a diminuição da pressão arterial via esse mecanismo, tá? Então, um exemplo aí de interação de medicamento e receptor, tá?
Efeito máximo ou chamado aí efeito platô, tá? Esse efeito, ele é aí produzido com um medicamento, com uma droga, mesmo aí que você aumente ainda mais a sua dose. Vai chegar um momento em que você pode continuar fornecendo aí para o sistema biológico o medicamento, a droga, que ele já está saturado, os receptores já estão todos saturados e não vai mudar a resposta. Tá? Então não adianta aumentar a dose que você não vai ter resposta aí diferente, tá? Então, por exemplo, como é o caso aqui que a gente está colocando, tá? O efeito máximo da aspirina, né, do ácido acetilsalicílico, para a maioria dos indivíduos adultos, vem com uma dose aí de 650 miligramas, tá? Aumentar aí a dose do analgésico, além desses limites de 650, não tem aí benefício para o paciente, né? O que pode acontecer? Vai poder acontecer que você vai estar favorecendo o outro lado da história, que ao invés de você melhorar o seu paciente aí na analgesia, você pode aí colocar esse paciente exposto, então, a eventos aí adversos, a efeitos adversos decorrente, então, de uma superdosagem aí desse medicamento. Uma janela terapêutica, pensar, ela, a janela terapêutica, ela vai aí das doses que a gente vai otimizar o equilíbrio, né, entre a eficácia e realmente a toxicidade, né? Então, é para você identificar realmente ali o efeito terapêutico antes que você faça atinja, né, o efeito colateral, ou entre em toxicidade. Tá, você pode, você pode colocar aí como uma janela terapêutica, tá? A gente coloca, a gente chama, pode ser, Yasmin, não tá errado o seu pensamento não, tá? Não tá errado não. A gente coloca como se fosse esse efeito platô, que é pensando numa situação dessa aqui, ó, quer ver? Como se você tivesse essa cinética, ó, tá? Aqui, então, fica o platô, tá? Ele não muda mais. Então, aqui estacionou, né? Esse pedaço aqui ficou estacionado a analgesia do paciente, ele não muda daqui. E se você continuar aumentando a dose, você vai continuar aí saturando os receptores todos aí saturados e você vai favorecer realmente o adverso, né? Pode aí enfrentar o efeito colateral ou até mesmo toxicidade, dependendo do medicamento. Aqui a gente está falando de aspirina, mas se a gente colocasse, por exemplo, o Tilenol, paracetamol, que a dose dele para toxicidade é 4 gramas, fica fácil, né, de atingir. Porque, ó, o, os comprimidos de paracetamol que a gente tem são de 500 e de 750. No Brasil, a gente tem essas miligramagens. No exterior, o famoso Tilenol é vendido em, na formulação de 1 grama. E aí, ó, para chegar nos 4 gramas tóxicos aqui, ó, é facinho, que é justamente esse efeito de platô aí da história, tá? Mas não tá errado não, viu, Yasmin? Você pensar na janela terapêutica, tá?
que a janela vai pensar realmente em valores de dose que vão equilibrar aí a eficácia e a toxicidade, tá bom? Sem problema. Gente, pode perguntar mesmo, viu? Tô aqui para isso. Pode mandar, certo? Então, tudo bem com esse efeito máximo aqui, também chamado de efeito platô? Tudo certo? Faz sentido isso para vocês? Se você extrapola a dose, os locais aonde o fármaco ele iria se acoplar, os seus receptores, já tem fármaco ali e não tem mais aonde se acoplar. Ele fica sobrando e ele vai acabar do acúmulo gerando efeitos adversos, podendo, né, gerar efeitos adversos. Estou falando tanto de receptor, né? Vamos logo falar do que é esse bendito receptor. Você pode chamar ele de receptor, você pode chamar ele de alvo farmacêutico. Ele atende aí pelos dois nomes, tá? A gente está falando aí de uma macromolécula, tá? Ou em alguns lugares aí é um complexo macromolecular, porque pode ser a união de outras subunidades, tá? Com que o fármaco vai fazer a interação para gerar uma resposta celular, tá? Normalmente a gente está falando então de uma proteína, tá? Então são proteínas que ficam acopladas na membrana ou que estão ali presentes no núcleo, né? Que vão ser aí o ponto de encontro entre a célula e o medicamento e a droga, e dali vai fazer a transdução do sinal, tá? Em geral, os fármacos eles vão alterar a velocidade ou a magnitude da resposta celular em vez de produzir reações que antes não ocorreriam, tá? Então, eles vão alterar a função biológica, muitas vezes, aí para responder àquilo que a gente tinha proposto. O upregulation, downregulation, tem também aqui. O upregulation você vai sempre estimular, né? Vai ser como o agonista, né? Ele vai intensificar a sua resposta. E o downregulation, ele vai diminuir. Vou falar dos agonistas e dos antagonistas. Vamos ver se para você, se Michele, se vai te contentar. Senão a gente faz de novo. A gente chama de novo, tá? Os receptores, eles então ficam nas superfícies, na superfície de célula, mas eles têm uma parte deles que fica, então tem que ficar na região intracelular, que é para justamente você conseguir encaminhar o sinal, continuar aí o sinal, tá? Então, você precisa aí fazer a comunicação externa e interna. Vocês lembram do processo de transdução do sinal da BioCell? Conta aí para mim. Eu já chamo ele aqui no cantinho e a gente já resolve. Vocês lembram como que acontece o processo de transdução do sinal? Tem medo não, gente. Não tô aqui para brigar, não. Não, não. Então, assim, vamos pensar. A gente vai converter, então, o efeito farmacológico num efeito biológico, então num sinal celular. Esse sinal celular é uma transdução de sinal, tá? Então, o que vai acontecer nessa história? A gente vai ter o seguinte, deixa eu arrumar um espacinho aqui para eu escrever. Vou colocar no outro, deixa eu ver aqui. Na frente tem mais espaço.
Aqui, vou escrever aqui. Então, a gente tem um sinal. Desse sinal, a gente tem a recepção. Tá? E dessa recepção do sinal, Matheus, é isso mesmo, viu? É isso aí. Tem a ver com essa, tem a ver com o do DNA. Isso mesmo. Dessa recepção, a gente vai fazer a transdução. E aí, dessa transdução, a gente gera a resposta. Tá? Então, você tem ali um sinal que é recebido, né? Então, você tem lá o medicamento que chega lá no seu receptor, tá? Então, o sinal recebeu lá, recepção do sinal, essa recepção emite lá aí na sinalização intracelular, então faz aí o processo de transdução, interpreta esse sinal e vai traduzir esse sinal aí em função de um sinal biológico, que é justamente a resposta que você está aí esperando do seu medicamento. Tá? Mesma situação que a gente tem aí para o DNA, como o Matheus falou, né? Os processos são os mesmos, né? A sinalização pode ser, por exemplo, de um hormônio que chegou no receptor, que fez aí fez a sinalização intracelular, passou pelo processo de transdução do sinal e gerou a resposta, né? Então, a gente tem o princípio é o mesmo. O que você vai estar colocando aí no jogo é uma substância química para poder rolar como sinal, né? Para você disparar essa, essa resposta. Mas você vai usar os receptores que são das próprias células. Você não vai injetar receptores, né? Você vai simplesmente usar aquilo que já existe na célula, né? Você sabe que a célula vai responder aquilo, né? Tem gente que responde mais, tem gente que responde menos. Aí sim, a gente fala aí de uma tolerância farmacológica, né? Para algumas situações. Mas o princípio é esse aí. Faz sentido para vocês? Muito bem, que bom. Agora sim? Então beleza. Às vezes falta, né, um toquinho, né, de nada para fazer o arremate, né? Então, alguns receptores, na maioria desses receptores que a gente fala, eles são proteínas, né? E eles atuam realmente como esses ligantes de regulação endógena, tá? E esses alvos, eles são reconhecidos aí como receptores fisiológicos. A gente tem 4 tipos desses receptores aí no nosso organismo, tá? A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre eles. Então, aqui eu tinha que escrever bem aonde está em cima do negócio, não é mesmo? A gente tem receptor para hormônios, nós temos receptores aí para fatores de crescimento e nós temos receptores para neurotransmissores. Então, esses já são alvos farmacológicos bem conhecidos, bem estudados, né? E que a gente consegue aí fazer a manipulação, se a gente precisar, via essa sequência aqui de transdução de sinal, né? De tradução de sinal biológico. Os receptores hormonais, eles têm aí uma diferença um pouco peculiar em relação aos outros, tá? Porque quando você tem aí receptor hormonal, normalmente quando você precisa
de mais hormônio, né, de você aí, de secretar mais hormônio, você expõe mais receptores, tá? Então, você tem aí essa variação. Então, para alguns receptores, você, dependendo da necessidade, você expõe mais receptores, aí eles ficam mais visíveis para que você consiga fazer aí uma recepção e transdução de sinal da forma desejada, né? Atendendo aí a necessidade do organismo. Na físio, vocês devem ter, na fisiopato, vocês devem ter ouvido falar disso. Olha só, olha os tal do up regulation, down regulation aqui. Vejam bem. Vou falar de agonista e antagonista, né? O agonista, o que é um agonista? Vão ser aqueles fármacos que, quando a gente associa eles aos receptores fisiológicos, né, quando eles se ligam aos receptores fisiológicos, eles vão simular os efeitos reguladores. Tá? É como se o componente do organismo, né, a substância do organismo, fosse até o receptor e ele vai fazer, ele vai mimetizar os efeitos reguladores dos compostos que estão lá, do endógeno. Tá? Ele é lá, sapequinha, ele vai assim, eu sou bem parecidinho, veja bem. Faz igual você faz com o seu, ponto. Ele é um agonista, tá? Gostou, né, Matheus? E a gente tem o agonista que é chamado de primário, né? Que ele vai se ligar ao mesmo sítio ativo de reconhecimento que o agonista endógeno, tá? Então, o princípio da história continua o mesmo, só que ele vai ter aí uma preferência realmente de ocupar o espaço daquele endógeno, daquela substância endógena, e ficar lá bonitinho. Os agonistas alostéricos, eles vão se associar aí a uma região diferente do receptor, que é conhecido como sítio alostérico, e tem esse nome super bonito aí, que se você tiver uma cacatua aí, não tá com nome ainda, você pode colocar de alotópico, por exemplo. O agonista inverso, tem também. Tem também. A Michelle tá acabando com a minha aula, presta atenção. Era justamente o que eu ia pedir para vocês procurarem. Ô, Michelle, vamos cá, vamos conversar um pouco. Você está dentro da minha cabeça? Vem cá, aonde você estava dentro desse quarto que eu não te vi? Não tem problema não, gente. Cadeira, Michelle. Mas é legal, né? É. Mas é legal, Michelle, porque, ó, veja bem, a gente está falando exatamente da mesma coisa, né? Então tá vendo que a linguagem é a mesma? Isso que é interessante, né? Mas tá lendo meu pensamento mesmo. O sítio alostérico, vamos fazer aqui um remember com vocês. É, vocês lembram da parte de enzimas lá da bioquímica? Lembro. Boa. Então, ó, lá na parte de enzimas, a gente tinha lá um sítio alostérico para a ligação dos cofatores, né? Então você tinha lá a enzima para fazer a reação e você tinha um local ali que a gente chamava ali de sítio alostérico e que vinha uma complementação, né? Um cofatorzinho que encaixava ali naquele sítio para permitir uma adequação mais fácil ali do substrato dentro da enzima. Então ele tem ali um local especial ali que é chamado de sítio alostérico, tá? Repete a mesma filosofia aqui para esse lado. Não esquece que quando a gente fala de farmacodinâmica, a gente está juntando a fisiologia com a bioquímica. Não dá para a gente separar, tá?
E a gente está falando um pouco de biologia molecular também, né? Que quando a gente entrar aí nos receptores e a própria transdução do sinal, ela puxa aí um pouco dessa biomol também, tá? Então tá tudo em casa. Já os antagonistas, né? Então isso aqui seria a parte do upregulation, que a Michelle falou. E o antagonista seria justamente o inverso, seria o downregulation, né? Que aí vão bloquear ou diminuir aí a ação do agonista. Então, eu vou fazer a ação contrária, antagonista, vamos fazer o inverso, tá? E nós temos, então, ainda os agonistas parciais, os agonistas inversos e os agonistas competitivos. Como nós estamos aqui, neste momento, online, 15 minutinhos, vocês conseguem aí buscar as definições de agonistas parciais, inversos e competitivos? Pode ser? 8 e 7? Pode ser? 15, né? 15 dá. 5, 5, 5? Dá até com fome. Pode? Então tá bom. Tô aqui aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, tô aqui. Vou ver por onde a Michelle entrou. Vou só pausar aqui a gravação para não ficar um buraco, tá? Quando vocês assistirem.